Prezados irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o bispo São Josafá. O bispo São Josafá foi quem muito trabalhou pela unidade da igreja. Ele era ortodoxo e ele trabalhou muitíssimo para a unidade da igreja, a igreja ortodoxa e a igreja católica. Interessante que no dia 12 de novembro de 1982, no ano em que eu nascia, os restos mortais do bispo São Josafá eram então transferidos para a Basílica Vaticana, a Basílica de São Pedro em Roma. Inclusive, quando eu estive lá, tive a oportunidade de venerar os restos mortais do bispo São Josafá. Muito pouco conhecido por nós, mas que trabalhou muito, como eu disse, pela unidade da igreja, que por ser então celebrado no dia do meu nascimento, e depois conhecendo a história, no dia em que eu nasci, os seus restos mortais foram transferidos para a Basílica de São Pedro, que foi uma grande celebração, marcando assim a unidade da igreja. E aí fazendo, é claro, sempre uma leitura à luz da fé, porque a nossa vida só tem sentido pela fé. Quando nós não cremos, a nossa vida não tem sentido. Tudo acontece de acordo com as circunstâncias. Nós não acreditamos na providência, nós acreditamos, e às vezes nem nas consequências, mas vivemos a vida sempre, de certa forma, com aquilo que se pode viver. A cada dia vivemos aquele dia, mas a nossa fé é que dá sentido à nossa vida. A nossa fé é que nos faz interpretar os acontecimentos da nossa vida. Que talvez, é claro, se tiramos a fé, os acontecimentos bons ou ruins são simples acontecimentos. Mas quando nós cremos, tudo o que acontece na nossa vida, nós fazemos uma leitura pela fé, e na leitura da fé nós encontramos então um sentido. Por isso, olhando para o bispo São Josafá, procurei então fazer uma leitura da minha vida, deste dia em que eu nasci e o dia em que justamente nós celebramos este bispo, o bispo que trabalhou pela unidade da igreja. A minha missão como padre, como eu dizia no começo, por mais que hoje eu celebre o meu aniversário natalício, não tem como não celebrar a minha vida sem celebrar, é claro, a minha vocação. Mas, fazendo então essa leitura, eu pude ver que um dos grandes trabalhos que eu tenho à frente da igreja é trabalhar pela unidade de todos, pela unidade dos cristãos. E claro, Deus que me confiou esta paróquia, que me confiou este povo, a quem eu sou pastor já há quase 2 anos que aqui estou, tenho trabalhado incansavelmente pela unidade dos leigos, pela unidade das pessoas, pela unidade da nossa paróquia. E posso testemunhar que, graças a Deus, nós temos conseguido fazer com que esta unidade possa de fato construir, edificar, fortalecer a nossa paróquia. Quantas coisas nós já conseguimos aqui realizar, não eu, mas nós, unidos, né? O pastor e o seu rebanho, cada um vivendo o seu ministério, cada um vivendo e exercendo a sua função, cada um colocando à disposição de Deus o seu dom, o seu carisma. O quanto isso enriquece a nossa igreja, o quanto isso enriquece particularmente esta nossa paróquia. Veja que em plena pandemia, quantas coisas nós realizamos este ano, quantos passos foram dados, né? Mesmo com toda essa situação triste também, de sofrimento que se espalha pelo mundo afora, e nós, graças a Deus, conseguimos superar a pandemia, vencendo essa pandemia, unidos em todos os sentidos, um tentando conscientizar o outro, um tentando, de certa forma, ajudar o outro, sobretudo aqueles que são do grupo de risco, que não poderiam estar aqui, pessoas que não estavam impossibilitadas de sair de casa. Logo que isso começou, quanta coisa foi feita, quanta
graça nós vivenciamos neste ano, mesmo com toda essa situação difícil pelo qual nós passamos. E eu resumiria tudo isso no refrão do salmo de hoje, belíssimamente entoado por nosso Davi: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Somos felizes porque nós nos apoiamos em Deus. Somos felizes porque o nosso apoio é Deus, e é em Deus que nós devemos nos apoiar, é em Deus que nós devemos de fato edificar a nossa vida, porque a nossa vida é feita sempre de altos e baixos, com certeza. Nem sempre nós conseguimos conquistar tudo aquilo que nós gostaríamos, nem sempre conseguimos realizar aquilo que desejávamos, nem sempre temos só alegrias. Muitas vezes também, ao longo da vida, nós enfrentamos momentos difíceis, as perdas pelas quais passamos, as dificuldades pelas quais enfrentamos, as tribulações pelas quais também somos chamados a vencer, as perseguições. São Josafá também foi muito perseguido, justamente por trabalhar pela unidade, por isso ele é bispo e também mártir. Por isso hoje a igreja celebra com a cor vermelha, para lembrar o sangue que ele derramou pela igreja. Pois bem, as perseguições também ainda existem, e hoje, de certa forma, um pouco mais velada, né? Hoje são através dos fake news da vida, hoje são através de palavras soltadas ao vento, e o quanto isso prejudica as pessoas, né? Quanto isso faz mal às pessoas. E tudo isso nós só conseguimos vencer porque nós nos apoiamos em Deus. Deus é a nossa segurança, o nosso apoio, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa salvação. Quando nós olhamos para a realidade que nós vivemos, nós vemos que de fato, diante da brevidade do tempo, diante das provações que enfrentamos, diante da deficiência muitas vezes das nossas atitudes, quando falta a vivência das virtudes e acaba muitas vezes imperando os nossos pecados, mas nós descobrimos que realmente só em Deus é que nós encontramos o verdadeiro apoio, só em Deus é que nós encontramos o verdadeiro sustento. Por isso eu louvo e agradeço a Deus neste dia de hoje pela minha vida, louvo e agradeço a Deus por Ele ter sido até agora o meu apoio, o apoio em minha vida, o apoio em minha vocação, o apoio em meu ministério. E agradeço, é claro, todos aqueles que também Deus confiou a mim, que de certa forma colaboram também para ser este apoio, seja pela amizade, seja pela fraternidade que nos une. Por isso, em tudo, louvado seja o nosso Senhor Jesus.